Estou vindo aqui para conversar um pouquinho com vocês, para falar o que eu entendo sobre algumas emoções, algumas situações que normalmente acontecem muito na nossa vida e às vezes a gente não para pensar ou para analisar de onde é que elas vêm, quais são essas características, o que elas nos trazem de ensinamento ou o que elas nos trazem de aprendizado, de também experiências ou de dor, de sofrimento, porque todas as emoções, elas são feitas exatamente para nos cutucar e nos trazer algo. Quando ela é uma emoção boa, ela nos traz prazer, felicidade, alegria, êxtase, aí vai. Quando ela, de alguma maneira, não é vista por você como uma coisa ruim, porque vamos entender que as emoções, quem sente somos nós. Então, somos nós que nomeamos o quanto aquilo é bom ou ruim. É óbvio que tem algumas emoções que elas são, por tendência, já ruins, mas o grau no qual você entende e percebe que essa emoção é o que difere entre eu, você e os outros. Todos nós somos indivíduos diferentes, que vivenciamos experiências diferentes. E é por esse motivo que todas essas questões que eu vou conversar aqui e outras, são todas com o mesmo fundamento, olhando de fora de uma maneira para entender de que cada uma dessas emoções, para mim, é de um jeito, para Maria é de outro, para o José é de outro. E quem disse que qualquer uma dessas é a certa ou a errada? Não existe, porque o que é certo é o que é certo para mim. Até porque a dor ou o êxtase, a felicidade é minha. Quem sente sou eu. Então isso é muito importante que a gente lembre. E quando a gente começa a associar e a lembrar disso e a perceber essas diferenças e esses valores, a gente também começa a entender que aquela dramatização que aquele indivíduo, né, seja um filho, seja um namorado, um marido, ou a mãe, ou seja lá quem for, possa estar fazendo que você determinou que é um drama numa situação, é somente um ponto de vista, é somente uma análise daquele ponto, naquele momento, sobre aquele aspecto que é seu. Porque para aquela pessoa, aquele momento, aquele ponto, aquele aspecto é do jeito dela. E do jeito dela é o drama que você talvez ache que seja. E na realidade, para ela, só é a dor, é o momento. Então vamos entender isso direitinho, porque é muito importante. Aqui a intenção é mostrar, na minha visão, baseado nas minhas experiências, porque todos nós estamos aqui dentro desse mundo, dessa experiência, vivendo essas emoções, sejam elas momentaneamente ou sejam elas como crenças e valores. Isso tudo faz parte dessa realidade, faz parte desse mundo. Quando a gente nasce, a gente já vem predisposto a vivenciar essas situações. Para uns, um aspecto é melhor, né? E ele sai mais rapidamente daquela situação. E aquilo que para aquela pessoa é melhor, ele sai mais facilmente, para mim é um puta de uma dificuldade. Porque, mais uma vez, nós somos indivíduos que vivemos experiências durante, eu acredito, a reencarnação, em milênios reencarnando nessa roda de samsara, vivenciando várias experiências. E querendo ou não, elas estão dentro do nosso DNA espiritual. Elas estão ali, todas as experiências, elas são acumuladas. Aquelas transcendidas, ótimo, a gente não precisa mais dela. Então é nesse momento, essas transcendidas, que a gente percebe que aquele drama do vizinho, aquela situação da mãe, do pai, do filho, do marido, seja lá de quem for, para você é muito fácil. Para você não é nenhum problema. Simplesmente é uma situação que você tem que lidar e acabou. Vai lidar e tudo bem. E é por isso, porque num dado momento, lá atrás, em algum ponto da sua existência, você já vivenciou. E se você já vivenciou, você não tem mais o que ser vivenciado, então é fácil. Mas isso também pode acontecer o contrário. Uma coisa que você esteja vivenciando, que para você é muito difícil,
muito difícil, no qual aquele marido ou aquela tua mãe fala assim, mas isso daí é coisa boba, como é que você se prende nessa situação, fica presa nesse aspecto? Exatamente por isso, porque essa pessoa talvez já vivenciou todo esse aspecto, já transcendeu, já não precisa mais dessa experiência, mas você precisa da experiência dessa dor, para ainda chegar ao ponto de não precisar mais. E aí seguir a sua vida vivendo uma outra história, vivendo outras experiências, outros aspectos de dor, de sofrimento, ou melhor ainda, chegar ao ponto de conseguir olhar para todas essas dores e entendê-las não como dores, e sim somente como oportunidade de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento humano, desenvolvimento em todos os aspectos. Porque quando a gente tem um determinado aspecto, e nesse aspecto a gente consegue transcendê-lo, e a gente vai percebendo que em outros aspectos também a gente começa nessa caminhada e entende que tudo isso foi lindo e maravilhoso, que foi doloroso no início, mas que você seguiu determinados caminhos e passos no qual te fez entender, te superar, acabou. E aí você começa a olhar para todas as dificuldades, já não com aquele olhar de perda, de dor, de sofrimento, mas sim de oportunidade, de experiência, de vivência, de aquele salto, de olhar com sabedoria. Porque na realidade a sabedoria é a prática do conhecimento. Ou seja, quando você já adquire esse conhecimento de como chegar nesse caminho para tratar determinada ou para olhar para determinada dor, você já sabe o caminho. E aí quando outra dor vem, você fala, opa, peraí, eu já fiz o caminho com aquela dor, então agora eu vou fazer o caminho com essa, vamos ver se o caminho é o mesmo. E aí você começa a percorrer esse mesmo caminho para conseguir sublimar aquela dor que você já tinha tido lá atrás e conseguiu, agora outra. E aí você percebe que às vezes o caminho dá uma distorcidinha, mas é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou falando baseado nas minhas experiências, essas são todas as experiências que eu vivi. É óbvio que eu ainda tenho muitas a superar, porque eu estou nessa caminhada, né? Eu não parei de me desenvolver, nem de ter essa direção de desenvolvimento e de viver as experiências. Isso faz parte de nós, para quem conhece, para quem acredita nesse processo ascensional, no processo da evolução do ser, vai entender do que eu estou falando. Vai entender de que a gente não para de evoluir nunca. Então, eu ainda estou em estado de evolução e acredito que eu não vou parar de evoluir nunca. Né? O nunca, o que é o nunca? Né? É o nunca na nossa linguagem daqui. Desculpa. É um nunca na maneira como a gente entende hoje. Né? Agora, eu não sei em que grau de evolução vou estar para poder falar essa palavra de novo. Então, agora eu posso dizer, mas amanhã não sei. Então, essa é uma das sacadas, né? Isso tudo eu estou falando para vocês para que a gente possa entrar. E aí eu marquei algumas situações, né? Algumas dores, vamos dizer assim, que eu já vivenciei, que eu acredito que todo mundo já tenha vivenciado. Se não vivenciou, ótimo, parabéns. Mas eu já vivenciei todos esses aspectos, porque normalmente a gente vivencia todos, um mais, o outro menos. Mais uma vez, voltando lá atrás, porque a minha história hoje me exige vivenciar determinados aspectos de maneira diferente do que o do meu vizinho, do meu marido, do meu filho, e aí vai. Então vamos neles. Vou tomar um copinho de água. Vou falar de um que eu não vivi muito, eu vivi em alguns momentos da minha vida, principalmente no processo de depressão que eu passei, que é a solidão. A solidão, num processo que eu vivi, dentro do processo que eu vivi, era o caminho que eu via de poder não ter que tocar nesses assuntos, não ter que tocar no assunto do que eu estava vivendo, porque eu não sabia como lidar com ele.
Então, eu ter que me apresentar para as pessoas, ou eu ter que estar do lado de pessoas aonde eu estava me sentindo tão ruim, tão mal, onde eu estava me sentindo tão péssima dentro daquela situação que eu estava vivendo, não me era agradável. Não era agradável estar do lado das pessoas e elas perguntando para mim: Nossa, ô Guilmar, o que você tem? Nossa, tá tão abatida, tá acontecendo alguma coisa? Como é que você vai falar assim? Não tá acontecendo alguma coisa, mas eu não quero falar para você. A gente não consegue fazer isso. E como a gente não consegue fazer isso, o que a gente faz quando a gente sabe que tem um problema para resolver, sabe que está sofrendo, sabe que as coisas estão tortas, estão totalmente erradas, mas você não sabe como fazer, como consertar. Ou não sabe ou não quer. Né? Ou para ter que, como consertar, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, porque era o meu caso. Eu tinha que abrir mão de um amor que eu acreditava que era o meu amor perfeito. Eu tinha que abrir mão de uma vida que eu sempre quis, que é uma vida de ter um companheiro do meu lado e de estar vivenciando para a vida inteira com esse companheiro. Essa experiência, abrir mão da experiência do amor, do amor. E eu não queria abrir mão da experiência do amor. Então eu me fechei. E esse se fechar me fez com que eu me aprofundasse ainda mais na dor, que era a dor de não poder, não querer terminar aquele amor, de não querer abrir mão daquela situação. Então isso foi muito difícil. E essa solidão, ela pode vir de várias maneiras, às vezes velada. Se vocês, eu já vi situações também, e não vivi essa situação, mas eu já vi, onde pessoas, você conversa com ela conversa com você, tudo numa boa, mas você sabe que alguma coisa está acontecendo com ela, e quando se aprofunda, quando ela sente que você vai começar a tocar em algo que vai machucá-la, ela recua, ou ela se afasta totalmente. Essas pessoas são muito comuns, por quê? Porque elas preferem ficar ali naquela solidão, vivendo aquela dor. Porque aquela dor é uma dor que, de um certo ponto, assim como no meu caso, esse é o mesmo caso para essa outra situação, num certo ponto, aquela dor é suportável, entre aspas. Você ainda entende que aquela dor, ela ainda é algo que você consegue. É como se você dissesse assim, ainda não estou preparada para encarar essa outra parte e abrir mão daquilo que me está me fazendo sentir essa dor. Eu ainda não estou preparada para isso. Ou eu não estou preparada para falar aos sete ventos, para todo mundo, de que eu estou sofrendo pra caramba, de que eu estou sentindo aqui, eu estou sorrindo para todo mundo, mas eu estou morrendo por dentro. Eu não estou preparada para dizer isso para as pessoas, porque elas esperam de mim algo diferente. Então, tudo isso faz parte desse processo de solidão. Né? E esse processo de solidão, ele é consumindo, ele vai te consumindo, ao ponto, pelo menos para mim foi assim, ao ponto de não conseguir fazer coisas básicas. Eu queria ficar num processo tão reservado comigo mesma, um processo tão reclusa, que eu não queria nem acordar. Eu dormia, e sempre sozinha. Né? Eu queria ficar sozinha, não queria falar com ninguém. Não falava ao telefone, não falava nem pessoalmente, trancada dentro de um quarto, sem me alimentar. Eu só tomava água porque eu sentia sede. Porque se eu não sentisse sede, eu também não tomava nem água. Eu só tomava água, não conseguia fazer as coisas. E isso, normalmente, a solidão, ela leva a isso. Ela distancia você de todos e de tudo. Porque é o que você acredita que você precisa para não ter contato com a dor. Para não ter contato com aquilo que está fazendo você olhar, que está sinalizando que você tem que observar e tomar uma ação. Então, como você não tem coragem de tomar ação, você se isola
e fica sozinho, e quer ficar sozinho, não quer falar com ninguém, não quer expressar o que sente para ninguém. Então, é muito complicado. Uma outra situação que também eu marquei aqui, que é muito interessante, é o não ser reconhecido, né? Você se sentir de alguma maneira desvalorizado, né? Não ser reconhecido pelos outros. É sempre assim. Eu fui uma pessoa muito forte, no sentido de responder, né? Diferente de algumas que não são, e que tá tudo bem. Mas como eu sempre fui uma pessoa muito forte, esse não reconhecimento, ele pegava muito forte em mim. Era como se a pessoa estivesse dizendo que eu era uma pessoa muito ruim e que eu não era merecedora de ter a atenção dela, ou eu não era merecedora de ser amiga, ou eu não era merecedora de ter aquele trabalho, ou eu não era merecedora de me relacionar com aquela pessoa, ou eu não era merecedora de ter determinadas coisas, um bem, um dinheiro, um emprego melhor. Então, tudo isso me deixava muito irritada, muito irritada. E cada vez que isso me deixava irritada, eu alimentava ainda mais esse entendimento, porque chegava um ponto que eu falava assim para mim mesma, eu acho que eu realmente não sou merecedora disso. Porque se não está vindo para mim, se está todo mundo dizendo a mesma coisa, é porque devo ser isso mesmo. Só que na realidade, não eram as pessoas que me diziam isso, era eu mesma que dizia para mim mesma. Porque as pessoas só são ferramenta para trazer para a gente algo que a gente precisa olhar. Então, o que o universo fazia? Que é o que deve fazer com você e faz com todo mundo. Ele fazia comigo o que ele faz com você, te trazia as questões para você olhar. Então, tudo vinha nessa direção, tudo vinha para que eu olhasse. Esse negócio de não ser reconhecido. Então, aí a pessoa esquecia meu aniversário. Tá vendo? Tá vendo? Olha, não consegue lembrar de mim. Eu lembro dela, mas ela não lembra de mim. Hoje eu não lembro nem do aniversário, nem eu lembro do meu aniversário, para você ter noção. Mas naquela época, determinadas coisas eram para mim um sinal de que eu não era reconhecida. Tudo para mim era um sinal de que eu não era reconhecida. E isso me fez sofrer demais, porque aí eu me culpava. E aí entra nesse outra situação. Vocês percebem que tudo é uma cadeia. Você vai sentindo emoções atrás de emoções que estão tudo linkadas uma na outra. Essa culpa de que eu não devo ser merecedora mesmo, e a culpa é minha. Porque se as pessoas não me reconhecem é porque eu não sou boa o suficiente. Então não estou me esforçando o suficientemente. Eu não estou sendo realmente o que eu devo ser. Então ou eu tenho que estudar mais, ou eu tenho que me esforçar mais, ou eu tenho que fazer algo a mais, ou eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Então, do meu jeito de ser, é uma porcaria. Eu sou um ser humano que não vale nada. Aí você começa nessas questões. Você começa a fazer esse tipo de julgamento. Quem eu sou? Nossa, eu devo ser um monstro. E aí você se coloca nessa condição de culpa e a culpa vira esse monstro. Esse monstro que diz para você mesma, você é culpada. É você que está deixando isso de fazer, ou é você que está fazendo isso com você mesma. E isso vira aquele monstro. E aí você fala assim, nossa, se eu sou culpada, então que tipo de ser humano eu sou? O que eu estou fazendo? Eu não mereço realmente ter as pessoas. Aí, mais uma vez, olha a solidão entrando aí. E mais uma vez você começa a pensar, então eu tenho que me afastar das pessoas. Porque se eu faço elas sofrerem, se eu sou tão ruim assim e faço elas sofrerem, então eu tenho que sair de perto delas. E aí tudo vai desencadeando. A culpa é um grande vilão que faz com que a gente comece a encontrar as culpas em todos os aspectos da nossa vida. Nós somos culpada porque está chovendo, nós somos culpada porque o filho não conseguiu passar na escola, nós somos culpada porque eu cheguei atrasada no trabalho, nós somos culpada porque o trânsito está um absurdo, eu deveria ter encontrado um outro caminho para chegar no meu trabalho no horário certo, eu sou culpada porque eu deveria ter acordado mais cedo para poder ter feito tudo isso. Só que na realidade não existe a culpa é algo que você se coloca para si mesmo. A
culpa é algo que eu percebi que é um peso que a gente coloca para justificar aquilo que a gente acredita que os outros colocam para a gente, que a gente acredita que é. Então você se culpa com um meio de dizer assim, eu já sou culpada mesmo, entendeu? Eu sou culpada por tudo. Então dane-se, de duas uma. Ou você fala isso, e aí você vai desencadeando ainda mais inimizades, arrumando ainda mais encrenca para a vida. Ou você faz como eu fazia, que era entrar nessa caída, nessa queda. E aí eu entrava na depressão e me isolava ainda mais. E me isolava cada vez mais. Então tem várias vertentes aí onde você pode ir para a culpa, ou você entra num estado de agressividade, que às vezes também eu fazia isso. E aí no estado de agressividade, você fala, já que eu sou culpada mesmo, então agora eu vou botar fogo no parquinho, entendeu? Agora eu vou botar fogo no parquinho. Vou mostrar para todo mundo que se é para eu ser ruim, já que eu sou culpada de tudo, eu vou ser realmente culpada de tudo. E aí você estoura, e aí você chuta o pau da barraca, começa a ser algo que você sabe que lá dentro de você não é o que você quer ser. Não é, mas você acreditou tanto, ou acha que não tem mais solução, ou fala assim, não adianta todo o esforço que eu faço para ser diferente, ninguém reconhece o que eu estou fazendo. Nenhum esforço meu é bom o suficiente. Então, já que não é bom o suficiente, eu vou chutar o pau da barraca. Então, tudo isso acontece nesses momentos quando a gente está nessas situações. E a culpa vai fazendo isso. E a rejeição, que é outro aspecto que eu também anotei aqui, é algo muito, mas muito forte. A rejeição ela pode vir de várias situações. Pode vir dessa situação aí, onde você não se sente reconhecido, aí você se auto-rejeita, porque você se sente culpado por aquela situação. E aí você vai entrando nessa rejeição de se auto-rejeitar, ou você começa a entender de que o outro me rejeita porque eu sou culpada de fazer o que eu faço, e como eu não sou, ninguém consegue reconhecer que isso que eu fiz não teve a intenção real que eu realmente queria colocar, porque era assim comigo, eu falava alguma coisa, mas eu falava da boca para fora, na hora da raiva, na hora da explosão, na realidade não era exatamente aquilo, eu só falava para machucar o outro, e depois eu percebia isso. Mas aí já foi. E aí o que acontecia? Eu me rejeitava, eu me sentia rejeitada pelas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas, sem querer, falavam para mim, né? Tipo, nossa, tem que tomar cuidado com o que vai falar perto da Guiomar, porque senão daqui a pouco ela vai ficar nervosa. Ou, cuidado para falar com... Olha a maneira como você vai falar com ela, porque ela pode não gostar e estourar contigo. Ou é melhor não falar sobre esse assunto com ela, senão ela vai ficar muito nervosa. E aí vai chutar o pau da barraca e vai ficar, e vai agredir todo mundo, vai ser assim. Percebe? Que sem querer você mesmo entra nesse processo todinho de não sentir reconhecida, se sentir culpada, aí você começa a se sentir rejeitada. Tudo isso são coisas que você acredita, que os outros estão dizendo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é olhando eu, Guiomar, daqui de dentro, o que eu vejo que os de fora fazem em relação a mim, dentro desses aspectos. Vocês percebem que em nenhum momento eu disse que era o outro que falava diretamente para mim? Não, era eu que achava tudo isso. Então, eu achava que as pessoas não falavam comigo, ou se falasse comigo, falava assim, ah, tá tudo bem, oi, bom dia, tá tudo bem. E aí paravam de falar, falavam, nossa, será que eu fiz? O que será que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que essa pessoa tá magoada comigo? Eu devo ter feito alguma coisa. Só pode ter sido. Será que eu falei um bom dia mais grosseiro? Será que eu falei um bom dia de maneira diferente? E aí você começa a se rejeitar. Eu realmente, é aquilo que eu falei, eu realmente sou uma porcaria. Eu sou um ser humano que não sou desprezível, porque eu só causo dor nas pessoas. Mas quem é que estava pensando tudo isso? Mais uma vez. A Guiomar. Era a Guiomar. E aí eu refletia isso. E quando você reflete, o outro só te devolve aquilo que você reflete. Então, o meu mundo virou uma guerra, né?
uma guerra eu comigo mesma. Eram momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins, eram altos e baixos. Às vezes baixos que ficavam muito tempo, porque eu ficava muito tempo nesse baixo, depois eu subia, aí eu caía de novo. E essa sempre foi um dos aspectos muito marcantes na minha vida, essas quedas e subidas de humor, essas quedas e subidas de felicidade, uma hora muito feliz, outra hora muito triste, outra hora muito depressiva, outra hora muito irritada, outra hora muito explosiva, outra hora de boa, nossa, divertida, legal, espontânea. Percebe? E quem eu era? Eu era tudo isso. Porque eu era tudo isso mesmo. Porque tudo isso estava dentro de mim. Tudo isso faz parte desse autoconhecimento que eu fui adquirindo durante esses 25 anos aí que eu venho trabalhando. Que eu venho trabalhando todos esses aspectos na minha vida. Quando a gente acha que a gente já passou, né, que a rejeição já foi olhada, a rejeição lá na infância já foi trabalhada, aquele problema de pai e mãe, aquela situação onde você cresceu numa família totalmente desestruturada, desregrada, então agora você já olhou para isso, de repente aquele negócio vem de novo. Vem porque você precisa aprofundar ainda mais. Vem porque ainda tem ali um resquíciozinho. Você só vai parar de se sentir assim quando finalmente você terminar todo esse processo e ir até o fundo do poço mesmo. Ir lá escavucar tudo que precisa ser escavucado e olhar e entender de onde é que vem e por que você se sente assim e se responsabilizar por aquilo que você sente. Indo para outro tema. Ter que se encaixar em algo. Quando a gente tem esse processo das rejeições, a gente tem necessidade de se encaixar. Então eu tenho que ser de uma determinada maneira. Então eu tenho que ser aquela pessoa, nossa, agora eu tenho que ser uma pessoa diferente. Eu tenho que ser calma, eu tenho que ser menos explosiva, aí você fica se regrando, se limitando. E essa limitação vai fazendo você se consumir por dentro. Vai fazendo você ser algo que você não é. Você não é aquilo, você está querendo ser algo que você não é. E o querer ser algo que você não é só vai fazer mal a você mesmo. Então, o que você tem que fazer, né? Mais uma vez, mergulhar dentro desse lugar, mergulhar, olhar para onde é que estão essas questões. E os términos de relacionamento. Porque quando tudo isso está acontecendo, vocês percebem tudo isso que eu estou falando? São coisas que acontecem durante a vida da gente, durante o nosso caminhar. Então, término de relacionamento sempre acontece, não tem como, né? É difícil uma pessoa que já encontrou uma pessoa que gostou, né? Que se interessou, que amou verdadeiramente e está com ela até hoje, desde o primeiro casamento. Hoje em dia é mais difícil, né? Exatamente porque a gente, pelo menos eu já cresci numa geração onde você já tem a possibilidade de fazer escolhas. E as escolhas que a gente faz quando a gente acha que não está legal para nós, às vezes, descartar algumas pessoas das nossas vidas, né? E comigo não foi diferente disso. Então, esses términos de relacionamentos também são coisas que a gente se culpa. Aí, novamente, poxa vida, o outro quis separar de mim. Ele quis separar de mim porque eu não sou legal mesmo, então eu mereço realmente ficar sozinha, eu sou culpada, esse relacionamento, realmente. Culpa, entre aspas, as duas pessoas. Não é que existe uma culpa ou um culpado. O que existe são conflitos entre duas pessoas que estão muito ligados àquilo que elas são por dentro. Então, quando um já não aceita mais as questões que antigamente ela aceitava no início do casamento, como, por exemplo, ficar calada numa discussão, ou quando o companheiro ou a companheira era quem tomava as rédeas das situações todas e não deixava você assumir, ou assumir o seu lado, né? Ou assumir aquilo que lhe cabe para poder dar sua opinião, ou quando você dava sua opinião era totalmente desconstruída, não aceita, ignorada, rejeitada. Mais uma vez, olha, tudo isso. Quando tudo isso acontecia dentro do seu relacionamento, no começo você fala assim,
Ah, não, daqui a pouco eu vou conversar com a pessoa, daqui a pouco passa, aí você vai lá, conversa. Não muda. O outro não muda. E você com medo de perder a pessoa, o que você faz? Engole. E vai engolindo. E vai colocando para dentro. Toda aquela mágoa, aquele ressentimento, toda aquela sensação de não ser respeitada. E aí você vai aceitando. E esse aceitar é loucura, porque é o mesmo que você está se podando, você está se prendendo a essas situações e faz com que isso só piore ainda mais o seu estado. E aí esse estágio vai deixando você ainda mais com a certeza de que você não é merecedora daquela pessoa ou que você é realmente culpada, porque a pessoa não te conta, porque é você que é errada ou que você não sabe lidar com a situação. Então, mais uma vez, você não é capaz. Mais uma vez, você não é reconhecida como que você é. Sim, que é uma pessoa capaz, por que não? Ou você tem o seu direito de falar o que você quer falar. E aí, nesses momentos, você reforça todos aqueles aspectos de novo. Rejeição, culpa, não se encaixa em nenhum lugar, você não se sente nem esposa, nem... Aí você não se sente... você acaba virando irmã, mas a irmã também você não quer ser, aí você não quer ser a filha, e aí você quer ser o quê? Você é o quê? Você perde a identidade dentro desse relacionamento. E essa identidade que você perde dentro desses relacionamentos vai fazendo com que alguém vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai ficar presa naquilo durante muitos anos e só vai alimentando os outros sentimentos. E aí esses outros sentimentos também vão te consumindo. Então você percebe que é tudo uma cadeia de consequências quando você não olha para essas coisas. É tudo uma cadeia de situações que vai reverberando em todos os aspectos da sua vida. E aí eu vou falar do aspecto do trabalho, né? Que você trabalha, mas não consegue evoluir, não consegue conquistar coisas, não consegue seguir em frente, não consegue trabalhar naquilo que você gosta. Parece que você está sempre ali entrando em trabalhos, mas não é pelo que você gosta, é para ganhar o dinheiro que você precisa para sustentar ou para vivenciar, né? Ajudar o marido ou para ajudar a esposa ou para ter algo, né? Mas nunca é o que você quer fazer. Nunca é. Você perde coisas, conquista e perde, conquista e perde, conquista e perde, conquista e perde. Mas por que tudo isso? Tudo está ligado, gente. Absolutamente tudo que eu já falei aqui para você está ligado. Você não se reconhecer como poderosa, como poderoso, para tomar suas atitudes, para poder tomar suas decisões e reconhecer que sim, você não é perfeita, mas que você pode sim ser alguém muito bem resolvido em todos os aspectos da sua vida. Enquanto você não conseguir olhar para isso, enquanto você não conseguir perceber que você não é culpado, porque você de repente não conseguiu satisfazer um aspecto daquela empresa. Simplesmente, de repente, você não estava no lugar certo, no momento certo, e você fez isso porque você não sabia fazer diferente. Você percebe? É muito diferente quando você olha com esse aspecto. As perdas materiais é consequência de situações, de algo que foge um pouco do nosso controle, às vezes. E quando não foge do nosso controle, quando é nós mesmos que estimulamos isso, é porque também, de alguma maneira, acreditamos que merecemos perder tudo aquilo. Nós não merecemos ter os ganhos materiais compatíveis a ter um carro bom, a ter uma casa boa, a poder viajar no final do ano com a família, ou sozinho, ou seja lá o que for. Ou não é merecedora de ter um relacionamento saudável, de conhecer uma pessoa que realmente faça sentido para a sua vida, que tenha tudo a ver com você, que vocês dois juntos possam caminhar, uma pessoa com que você consegue conversar. E problema vai ter sempre, gente. Tanto no trabalho, na vida pessoal, na família, todos os aspectos nós vamos ter problema. Sempre vamos lidar com situações, porque são muitas pessoas, são seres humanos envolvidos nessa relação. E nessas relações onde a gente interage, sempre vão ter conflitos. Né? É difícil não ter 100% de conflito. É praticamente impossível.
Agora, a maneira como você lida com esse conflito é que faz toda a diferença se você vai entrar num desses aspectos ou não. Se você vai entrar na solidão, vai se isolar de tudo, vai parar de trabalhar, eu não sou bom mesmo, então quer saber de uma coisa? Eu não vou mais trabalhar em nada, eu não sou bom em nada. Eu sou uma porcaria, deixa o meu marido trabalhar, eu vou ficar em casa que eu ganho mais. E aí você entra na culpa, então, eu não presto mesmo, eu não consigo fazer nada, aí você tem um relacionamento que é uma porcaria, porque o teu marido não te respeita, porque você mostra para ele que você acredita que você não vale nada, que você não consegue nada, e aí você não consegue, você se sente culpada por isso tudo, se sente rejeitada pelo marido, porque o marido já não te olha mais como a esposa que ele respeita, a esposa que ele acredita que você deveria ser. Olha tudo isso. E aí esse relacionamento acaba, esse trabalho não é bom, perdas financeiras, rejeições sobre você mesmo, perda de tudo, da vontade de viver, perda de si mesmo, que é o pior, de acreditar de que você não é nada disso, de que você pode ser diferente, culpa por ser tudo isso, amar a esposa, amar profissional, amar mãe, amar filha para a mãe e para o pai, amar a irmã, amar a amiga. E aí você vira o quê? Se fecha. Solidão, 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 solidão. E essa solidão vai te levar aqui. A depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas, muitas outras coisas. Vai depender aí de cada indivíduo. E com isso, aonde você vai chegar, né? No fundo do poço. E aí nesse fundo do poço, o que eu faço? Você tem algumas saídas, né, na realidade. Ou você fica ali no fundo do poço, continua ali, mas vai chegar um dado momento onde aquilo vai ser, de alguma maneira isso vai te cutucar algo, porque o universo vai trazendo coisas para você olhar. Então, em algum momento algo pode vir a cutucar e é você sair daquilo. Ou você sai, decide, toma uma decisão. Que talvez seja exatamente esse momento que eu falei. Então, esses momentos decisórios, onde a gente começa a olhar e falar assim, eu não quero mais isso para mim, eu começo a olhar os aspectos da sua vida, os relacionamentos, o trabalho, a vida pessoal, os amigos, a família, né? E você começa a olhar e fala assim, nossa, mas nada dá certo, né? Nada dá certo. E aí nesse ponto, nesse momento, que dá um start, você fala assim, eu tenho que entender o porquê que isso acontece comigo. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 28 anos, mais ou menos. Essa época é bem difícil mesmo, 27, 28 anos, é um momento bem complicado. Se você reparar, para quem é mais velho, e reparar, vai perceber que nessa idade são momentos bem difíceis, bem cruciais. Normalmente a maioria das pessoas passa. Comigo não foi diferente. É óbvio, teve outros. Depois disso, antes disso, teve muitos outros, tá? Eu vim de uma família bem difícil, bem desregrada, bem tumultuada, vamos dizer assim, como é comum a muita gente. E com 27 foi o meu ápice, aonde eu falei assim, chega. Graças a Deus que eu fiz com 27 anos, mas isso não significa que você, com 50, não possa fazer, tá? Porque eu levei e levo, tô levando 25 anos para poder chegar aqui e falar para vocês isso tudo. Eu já passei por tudo isso, pela solidão, pela depressão, pelo desespero, pelo não reconhecimento, pela culpa, pela rejeição, por não se encaixar, por vários. Isso são alguns só. Relacionamentos que não deram certo, perda de dinheiro e muito dinheiro. Perda de trabalho, tudo isso eu já passei. E fora as outras coisas, que isso daí são só algumas das questões. Mas com 25 anos eu estopim. E aí eu venho trabalhando. Eu levei até agora 25 anos, já melhorei em muitos aspectos. Já trabalhei muita coisa. Agora, o tempo que você vai levar para trabalhar as suas questões é você.
Eu estou levando 25 anos e algumas coisas eu já posso dizer que eu estou muito bem resolvida. Mas ainda tenho questões para olhar. Agora, você pode levar 10 no lugar de 25. Você pode levar 5, você pode levar 1 ano. Quem sou eu para dizer o tempo que você vai levar para resolver as questões da sua vida? Eu não sou ninguém para dizer isso. Quem vai dizer isso é você mesmo. O mais importante disso tudo é começar. É essa caminhada e essa decisão. É o momento da decisão de dizer, eu acho que eu mereço mais. Eu não quero mais viver essa vida. Essa vida não tem sentido ficar vivendo ela desse jeito. Eu tenho que sair disso. E eu não vou acabar com a minha vida. Você ainda vê esperança na sua vida. Porque ela existe. Ela existe, gente. Essa opção, ela tem que ser levada em consideração sempre. Que a esperança, ela está aí. E ela é possível. A felicidade, a plenitude, ela está aí. E ela é possível, sim. Então, eu sei que ela é possível. Eu sei que é onde eu quero chegar. E se eu sei onde eu quero chegar, agora eu só tenho que começar a caminhar. A traçar os caminhos que eu vou fazer para chegar lá. E é isso que eu venho fazendo todo esse tempo. Então, tudo isso é para falar um pouquinho sobre essas emoções, como é que elas funcionam, quais são as questões que entram dentro de cada uma delas. Isso é só uma pincelada. Mais uma vez, isso está muito relacionado à minha história de vida e à história de vida que eu vejo de outras pessoas, né, pelo meu trabalho, mas tem muitas outras vertentes aí. Né? Para cada uma é de um jeito. E é isso que é tão lindo, que eu olho com beleza hoje. Porque para mim foi de um jeito, para o fulano é de outro jeito. E o mais magnífico é que a maneira como eu curei vai ser totalmente diferente da maneira como o outro curou. Porque são aspectos diferentes, indivíduos diferentes. Então, por isso é que a caminhada não pode ser dita que para mim foi muito longa, 25 anos, ou que é muito curta. Foi somente a minha caminhada, 25 anos. Ainda não terminei, né? Ainda não vou terminar nunca. Mais uma vez, eu acredito que a evolução é constante. E o que eu acredito mais é na sabedoria que eu consegui tirar de todas essas experiências vividas, de todas essas solidões, culpas, desse desespero, dessas rejeições que foram muitas que eu vivenciei, que eu trouxe para mim exatamente para eu olhar. Essa rejeição foi uma das coisas que eu mais olhei na minha vida e o falta de reconhecimento, essas questões relacionadas ao trabalho, as perdas de dinheiro, eu perdi tanto dinheiro em tanta coisa. Então, tudo isso hoje para mim é simplesmente vivências, experiências e nada mais do que isso. E ainda estou vivendo outras. E ainda com esse olhar, porque agora eu consigo ver com esse olhar. Então, para você que ainda não consegue olhar com esse olhar que eu estou olhando, é porque você de repente ou está no começo da caminhada, né, ou ainda não entendeu esse complexo, como é que isso tudo se alinha. Porque conforme você vai se curando de cada um desses aspectos, você vai se fortalecendo, mas se fortalecendo tanto que aquela rejeição que era deste tamanho passa a ser isso aqui. E aí você fala assim, nossa, agora está mais fácil olhar para isso. Aí você, vira a chave. E aí você vai olhar para outro, que também era desse tamanho, talvez agora ficou assim. E fala assim, também está mais fácil. Agora a rejeição caiu, também agora diminuiu mais. Mas agora aquela necessidade de aprovação do outro também caiu. Então, você lembra daquela solidão, também não existe mais. Percebe? Então, a cada uma das situações que você vai vencendo, você vai diminuindo ainda mais os aspectos para serem trabalhados. E é esse o caminho. É isso que eu queria contar aqui para vocês, passar e dar a esperança de que esse caminho ele existe, esse caminho é possível, que todos podem entrar nesse caminho, bastam que queiram dar o primeiro passo e tomem a decisão de estar 100% nessa caminhada. Ela vai te desafiar muito, mas também vai te levar a esse momento que eu falei, que hoje eu acredito que eu estou, mas ainda quero melhorar mais, que é esse momento onde toda dor, ela não dura 1 ano, 2 anos,
3 meses, você fica remoendo ela ali, misturando ela com todas as outras emoções. Você olha para ela, consegue ficar com ela ali no máximo, ali uma semana olhando para ela. E aí você olha, consegue entender, aí você olha de onde é que está vindo, e aí você começa já sabe o caminho, você já sabe como é que trabalha, e você já começa a trabalhar para virar esse jogo. Os pensamentos são outra coisa muito interessante. A gente tem que lembrar que os pensamentos em acumulado, né, o tempo todo ali, faz com que muitas vezes você fique preso nessas solidões, nessas culpas e nessas rejeições, porque você começa a achar sempre mais argumentos para se permanecer naquela situação. Você fica achando mais e mais coisas. E esses achados são todos criações da sua mente, né? Que nem, como eu falei, nem tudo que a gente sente e pensa é realidade. É criação da nossa mente baseada nas nossas crenças e valores. Então, quando a gente tem esses pensamentos muito tumultuados, eu vou fazer uma recomendação aqui para vocês. Comece, para quem não medita, procura meditar. Se não tem paciência para meditar, eu não consigo meditar porque a minha cabeça fica assim assado, tem Mindfulness, que é fantástico, que ajuda bastante. Mas tem outras coisas que você pode fazer, ler um livro, assistir uma música, escutar uma música, né? Assistir um filme legal, tem outra coisa. Tem muitas coisas, fazer, dar uma volta, andar é muito bom, ter contato com a natureza também é muito bom, também traz para esse momento. Cancelar esses pensamentos, comanda, você é o comandante da sua nave, a sua nave é você, então você pode comandar isso. Então fica aqui essas dicas para vocês e essas reflexões minhas, para ver se faz algum sentido aí para você. Até mais.